Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Alegria de estarmos aqui mais uma vez neste momento de espiritualidade. E que alegria poder compartilhar com vocês várias experiências relacionadas a temas que ajudam a cada um de nós a termos a nossa condição ideal para sermos bons cristãos. A alegria, por exemplo, de ser um bom católico, uma boa católica. O amor que temos por nossa amada igreja. Esse é o tema que eu gostaria de partilhar com vocês. Às vezes rezamos por tantas vezes, mas deixamos de meditar o essencial. Se meditarmos, nós estamos deixando que a luz de Deus entre em nossa interioridade e assim podemos mudar. Olha o que dizia Santa Catarina de Sena: entra na sala do seu interior. O que isso quer dizer? Se você se conhecer melhor, vai conhecer a imensidão do mundo e a própria pequenez. Você vai praticar o quê? A humildade. E esta postura agrada a Deus. Sabemos que o que mais encantou a Deus, por exemplo, em Nossa Senhora, foi a sua humildade. O Evangelho diz que aquele que se humilha será exaltado. Portanto, a meditação faz com que cada um de nós possamos conhecer o nosso tamanho e também amar o próximo. Todos os dias, ao finalizar nossas ações, ao se preparar, por exemplo, para dormir, devemos refletir sobre o dia e também sobre tudo o que aconteceu, para agradecermos a Deus. O Senhor não precisa de aplausos, é claro, mas entendamos que podemos levar a Ele a nossa gratidão. Não existe nada mais agradável do que você agradecer, porque o retorno será para você mesmo. Inclusive há um ditado popular que diz que ser rico não é ter muito, ser rico é precisar de pouco para ser feliz. E nós precisamos de pouco. Basta agradecermos esse pouco e a felicidade estará conosco. Mas voltando sobre esse amor à igreja, que é o tema que aqui foi proposto desde o início. O Papa João Paulo II, então, o São João Paulo II, antes da sua morte, no seu sofrimento, ele dizia: quanto mais a gente sofre, mais a gente precisa rezar. Quanto mais sofremos, mais precisamos de Deus. Então é preciso limpar a nossa alma. Por tantas vezes pensamos que as maiores situações pecaminosas, elas vêm da inveja, da preguiça, da mentira, da omissão, da luxúria, da libertinagem sexual e assim por diante. Não, nenhum desses é o maior pecado. O pior pecado é não aceitar Jesus Cristo. Não só com palavras, mas também com atitudes. Meu irmão e minha irmã, Cristo nos chama para sermos a sua luz no mundo. Por isso que o tema é a igreja, porque nós somos igreja. Ele mesmo nos ensinou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, não tem situação mais pavorosa do que a escuridão dentro de uma comunidade, da igreja, dentro de cada um de nós. Que nós possamos sempre acender esta luz que é o Senhor, para que Ele possa nos trazer aquilo que é tão fundamental em nossas vidas. Caríssimos, aqui a gente aprende uma lição muito importante. Ainda que você, por exemplo, seja apenas um palitinho de fósforo, por exemplo, na escuridão do mundo, isso já é muito. É muito melhor acender um fósforo do que ficar maldizendo a escuridão, não é verdade? O que adianta você ficar em casa reclamando do seu pai, do seu trabalho, da sua família, da igreja, dos bispos? Para com isso! Acenda a sua luz e através dela venha iluminar toda a igreja. Não vamos nos encostar como uma vela apagada, pelo contrário, sejamos luz para alumiar outras pessoas que porventura estejam vivendo na escuridão. Isso é muito importante.
O Papa Paulo VI ele dizia que quem não ama a igreja não ama Jesus Cristo. Claro, a igreja é o corpo de Cristo. É a igreja que vai sustentar, por exemplo, a nossa vida espiritual e nos levar para o céu. Portanto, meu irmão, minha irmã, ame a sua igreja, ela que deu o batismo para você, ela que lavou os seus pecados no sangue de Cristo, ela que nos dá, por exemplo, os sacramentos, a Eucaristia, o sacrário. Você, por exemplo, que brigou com a igreja e foi atrás de falsos profetas, você voltou. Portanto, não confunda a igreja com as pessoas. Tem muitos que, infelizmente, se decepcionam com a igreja e acabam abandonando-a. Em Efésios, assim diz Paulo apóstolo, a igreja não tem pecado, quem tem pecado são os filhos da igreja. E você pode ter perdido tudo, mas se não perdeu Deus, nunca perdeu o essencial. Portanto, as portas do inferno jamais irão prevalecer sobre você, que é a igreja, sobre a igreja, que somos todos nós, a qual Cristo é a cabeça. Eu estou dizendo tudo isso e acabo dando embasamento no que está escrito no evangelista João. Assim diz: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora eu pergunto para você, onde é que está esta verdade? A verdade é você mesmo com Deus. A verdade está na igreja, que tem Jesus Cristo como o alicerce maior. Voltemos ao Papa Paulo VI, assim ele diz, aquele que não ama a igreja não ama Jesus Cristo. Podemos desdobrar esta palavra, quem não caminha com a igreja não caminha com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Se o meu coração tem que pulsar com o coração da igreja, portanto, não há nada diferente daquilo que a igreja possa nos ensinar. Também uma frase de São João Paulo II. Você pode ter perdido a sua casa, o seu carro, enfim, várias situações temporais, ou seja, mundanas, mas se você não perdeu Deus, não perdeu a sua fé, então você não perdeu o essencial. O essencial é o amor que vem através de Jesus Cristo para todos nós. O amor que vem de Deus para você. Não tenha medo diante das situações difíceis da sua vida. Deus o ama em profundidade. Que o Senhor ressuscitado possa sempre caminhar com você. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.